Flávio D'Amico, bom dia. Bom dia, senhor vice-presidente. Como vai? Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, presidente. Grande satisfação em vê-lo. Tudo bem, embaixador. Estamos em condições aí. A hora que os senhores quiserem, podem dar o pontapé inicial aí que o meu centroavante vai jogar. Muito bom. Muito bom dia, senhor vice-presidente. Muito obrigada. Então, já que o senhor nos autorizou a dar o pontapé inicial, eu tenho a satisfação e a honra de saudar uma vez mais a todas as pessoas que estão aqui presentes. Com sua licença, vou fazer em espanhol, que temos também muitos paraguaios que aqui nos acompanham. E, então, com isto, inicio. Señoras y señores, buenos días. Iniciamos un nuevo evento organizado por la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil en una fecha muy importante para nosotros. En este momento me gustaría pasar la palabra al señor presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, el señor Antonio Carlos dos Santos, que además de nuestro presidente es socio fundador de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, quien dará las palabras y los saludos iniciales a este tan importante evento. Muchísimas gracias. Muito buenos dias a todos. Saludamos muito cordialmente a ilustre invitado ao senhor vice-presidente da República Federativa de Brasil, general Hamilton Mourão, a quem agradecemos haver aceitado a invitação para realizar uma charla respeito à perspectiva de integração e cooperação entre Paraguai e Brasil. Também nos acompanha o embaixador de Brasil em Paraguai, Flávio D'Amico. Sejam todos bem-vindos à charla virtual em comemoração dos 20 anos da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil. Nossa instituição foi fundada em junho de 2001 por um grupo de empresários brasileiros e paraguaios para apoiar e fomentar o desenvolvimento comercial entre Paraguai e Brasil, tendo como um dos principais pilares o de ser um porto seguro para os empresários e inversionistas. Para esta missão, destacamos o importante apoio da Embaixada de Brasil em Paraguai, assim como o apoio das autoridades nacionais e, naturalmente, de todos nossos associados. Atualmente, contamos com aproximadamente 200 associados, paraguaios e brasileiros, de diversos setores econômicos. Antes de passar o uso da palavra ao senhor vice-presidente da República, invito ao embaixador Flávio D'Amico, que nos acompanha, para realizar umas palavras de bem-vinda a nosso invitado. Buenos dias a todos, bom dia. Enfim, é uma enorme satisfação participar do evento que marca o aniversário dos 20 anos da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil. E esse evento só poderia, enfim, um evento desse porte só tem como presença essencial a participação do senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, que vai nos brindar com uma palestra a respeito do oportuno tema das perspectivas de integração e cooperação entre o Brasil e o Paraguai. O evento de hoje é mais uma grande realização da Câmara, que, em estreita coordenação com a Embaixada, desempenha de forma cada vez mais eficiente a sua missão de promover um ambiente de negócios favorável entre Brasil e Paraguai, sendo um porto seguro para os empresários de nossos países interessados em realizar investimentos e negócios bilaterais. Muito brevemente, vou dizer que há 3 números que resumem a força do relacionamento econômico-comercial entre Brasil e Paraguai. O Brasil é o segundo maior exportador para o Paraguai, o primeiro maior importador do Paraguai e o maior investidor. A nossa pauta de comércio bilateral se estende por todos os domínios, agricultura, indústria, e mais do que isso, é uma pauta que é diversificada em vários produtos. Recebemos produtos industriais do Paraguai, mandamos produtos agrícolas para cá e vice-versa. E, além disso, é um comércio que é resiliente. A pandemia não logrou diminuí-lo, pelo contrário. Inclusive, em alguns ramos, apresentamos grande crescimento. Os temas que unem Brasil e Paraguai são muitos e, obviamente, não me cabe
estender sobre eles, eu vou deixar na muito hábil expressão do senhor vice-presidente, que poderá falar com muito mais autoridade e maior conhecimento sobre todos esses temas. Eu estou seguro que todos terão uma muito interessante perspectiva das possibilidades e potencialidades da relação entre Brasil e Paraguai. Muito obrigado, doutor Carlos. Obrigado, embaixador. Passa agora a palavra ao senhor vice-presidente da República Federativa de Brasil para iniciar sua apresentação. Por favor, senhor vice-presidente. Bem, senhor Antônio Carlos dos Santos, presidente da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, nosso embaixador Flávio D'Amico, senhoras e senhores que nos acompanham por esse meio virtual, meu bom dia, buenos dias, Bai Chapá. É um prazer poder dirigir-me à Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, em especial na comemoração dos 20 anos de sua fundação. Gostaria de parabenizar todos aqueles que têm trabalhado desde a sua criação em prol do fortalecimento das relações entre os nossos países. Brasil e Paraguai são duas nações com sólidos laços históricos, culturais e geográficos. A intensidade e a complexidade da relação bilateral estão refletidas na parceria profícua existente entre ambas as partes. Somos membros fundadores do Mercosul, somos sócios na Itaipu Binacional, maior empreendimento hidrelétrico do mundo. E a parceria econômica e comercial entre as nossas nações vem demonstrando um extraordinário dinamismo. Atualmente, vivenciamos os tempos desafiadores decorrentes da pandemia da Covid-19. Presto aqui minha solidariedade às nossas populações pelo momento difícil que atravessam e saúdo a maneira corajosa como enfrentam essa adversidade. Felizmente, conseguimos ver a luz no fim do túnel com o aumento da vacinação e com a implementação de políticas sanitárias adequadas para proteger nossos povos. O governo brasileiro tem trabalhado ativamente para garantir os suprimentos médicos, equipamentos e vacinas necessárias para responder a essa emergência. Estamos convencidos de que a vacinação generalizada de nossa população é a única solução para acabar com essa pandemia e permitir que famílias e empresas retomem suas atividades normais. No nosso caso, já conseguimos aplicar mais de 80 milhões de doses em território nacional. Apesar do cenário adverso pelo qual o mundo atravessa, a continuada densidade da cooperação entre o Brasil e o Paraguai nas mais diversas áreas reflete o caráter estratégico do relacionamento bilateral. Em nossa extensa pauta bilateral, além da integração na área da energia, estimo de extrema relevância nossa colaboração na integração da infraestrutura comum, na cooperação no combate a ilícitos, na integração produtiva e nos investimentos e na cooperação na área de saúde para o enfrentamento a essa pandemia. Itaipu, nosso maior patrimônio comum, tem sido o agente impulsor de alguns dos principais projetos bilaterais em andamento, por meio dos investimentos de responsabilidade socioambiental que foram inseridos na missão estratégica da entidade binacional a partir do ano de 2005. É o caso das duas novas pontes internacionais, a ponte sobre o Rio Paraguai e a segunda ponte sobre o Rio Paraná, batizada de Ponte da Integração. Tratam-se de projetos estruturantes que contribuirão sobremaneira para a integração física entre nossos países, bem como
para dinamizar o comércio exterior em nossa região. Por meio do acordo celebrado em dezembro de 2018, o Brasil comprometeu-se a construir a ponte da integração entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, com recursos da margem esquerda de Itaipu. Já executamos cerca de 60% da obra, estando prevista a conclusão dos trabalhos para julho do próximo ano. Nossa expectativa é de que os presidentes Jair Bolsonaro e Mário Abdo possam inaugurar a ponte no segundo semestre de 2022. Por sua vez, a ponte sobre o Rio Paraguai, atualmente em fase de estudos, será fundamental para viabilizar o projeto de corredor rodoviário bioceânico, que integrará o centro-oeste brasileiro e o Chaco Paraguaio ao noroeste argentino e aos portos do norte do Chile. Nossos países contarão com uma saída para o Oceano Pacífico e aos importantes mercados asiáticos e da costa ocidental norte-americana, o que permitirá reduzir substancialmente o custo das nossas exportações. Itaipu Binacional, além de estratégica para ambos os países, é símbolo do alto nível de relacionamento entre Brasil e Paraguai e constitui um marco histórico no processo de integração regional. Como sabemos, a usina segue sendo recordista mundial na produção anual e na produção acumulada de energia limpa e renovável. Nosso governo empresta importância estratégica à preservação do legado de Itaipu, diante de um cenário global cada vez mais complexo e que demandará entendimentos voltados a aumentar a competitividade da energia produzida pela entidade binacional. Nesse contexto, a próxima renegociação do anexo financeiro ao Tratado de Itaipu, prevista para ocorrer em agosto de 2023, é vista como um processo de soma positiva pelo nosso governo, cujos resultados devem ser benéficos para os dois países e orientados para a busca de uma prosperidade compartilhada, o benefício mútuo, que sempre foi o desígnio da hidrelétrica binacional. Outra área de importante cooperação entre Brasil e Paraguai é o combate aos ilícitos. O governo brasileiro reconhece o importante apoio paraguaio na captura, expulsão e entrega à nossa Polícia Federal de criminosos brasileiros de alta periculosidade que tentam se refugiar no Paraguai. As operações de erradicação de cultivos de maconha implementadas pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, com o apoio da Polícia Federal, são outro exemplo da excelência da nossa cooperação, com a realização, em média, de 6 operações por ano. Temos ainda fornecido cooperação à Autoridade Penitenciária Paraguaia para planejamento e construção de novos centros penitenciários. Na esfera da integração produtiva, saliento o crescente comércio bilateral no setor automotivo, sobretudo em função das importações brasileiras de chicotes elétricos, que figuram como principal produto paraguaio enviado ao Brasil, perdendo apenas para a energia oriunda de Itaipu. Esse comércio beneficiou-se da assinatura no ano passado do acordo automotivo entre nossos países, que tem permitido maior previsibilidade para os investimentos bilaterais e maior segurança jurídica para o comércio. O Brasil é hoje
o terceiro maior investidor estrangeiro no Paraguai, atrás apenas dos Estados Unidos e da Espanha, com estoque de investimentos estimado em US$ 1 bilhão nos mais diversos setores, como embalagens, plásticos, confecções, autopeças e calçados. Há importante movimento de empresas brasileiras em direção ao Paraguai, atraídas por vantagens que permitem diminuir custos de produção, tal como a Lei de Maquila, que concede benefícios a empresas que exportam 90% ou mais da sua produção. Além disso, a energia barata e o custo da mão de obra são extremamente competitivos. O Brasil se mantém como o maior mercado para as maquilas paraguaias, seguido pela Argentina e pelos Estados Unidos. Além de absorver as exportações paraguaias, o Brasil é também a principal fonte de capital para a instalação dessas maquilas, com aproximadamente 70% dos investimentos. Tendo em vista a nossa experiência em produção de energia verde e produção de alimentos, o Brasil está em melhor produção do que a maioria dos países para promover o desenvolvimento sustentável, principalmente na nossa Amazônia. Nessa região, que equivale a quase 60% do nosso território, vemos o maior nível de desigualdade social e regional do Brasil. Precisamos de uma presença mais intensa do Estado brasileiro e devemos remover os obstáculos ao empreendedorismo do setor privado. Ao mesmo tempo, a região amazônica apresenta grandes oportunidades para criar um novo modelo de desenvolvimento que prospecte o potencial da região para produtos e serviços de base biológica. O Conselho Nacional da Amazônia Legal, colegiado que presido desde fevereiro de 2020, tem feito esforços sem precedentes para coordenar os diferentes níveis de governo, incluindo operações militares de emergência para combater o desmatamento ilegal e demais ilícitos ambientais, apesar das severas restrições fiscais impostas pelas medidas de controle da pandemia. O plano estratégico que elaboramos permitirá a implementação e o monitoramento de políticas públicas para a Amazônia. Também oferecerá as condições para que o governo possa obter o financiamento necessário de diferentes doadores e investidores para projetos de desenvolvimento sustentável. O Conselho está trabalhando com empenho para atingir esses objetivos e garantir os recursos nacionais, internacionais, privados e públicos. Na esfera regional, a criação do Mercosul é um marco histórico das nossas diplomacias e alcançamos, desde seu estabelecimento, conquistas relevantes. A promoção e a proteção da democracia na nossa região são importantes patrimônios de nosso bloco. O Brasil trabalha para melhorar a dinâmica comercial do Mercosul, apoiando propostas que promovam uma atualização das práticas do bloco e uma maior abertura comercial. Durante a pandemia, o comércio eletrônico provou ser um instrumento confiável para impulsionar o comércio e o dinamismo do mercado. Nesse sentido, concluímos recentemente o Acordo de Comércio Eletrônico do Mercosul, que representa um passo importante no processo de integração regional, ao regulamentar um tema cada vez mais relevante para o desenvolvimento das economias nacionais e do comércio global. Por fim, não poderia deixar de mencionar a cooperação entre Brasil e Paraguai no enfrentamento à Covid-19. O governo brasileiro
está comprometido com o combate à pandemia na região e continua plenamente disposto a apoiar o Paraguai, inclusive por meio de doações, sempre que for possível e necessário. No âmbito dessa cooperação, o governo brasileiro doou ao Paraguai ventiladores pulmonares, tendas de campanha para acolhimento e triagem de paraguaios repatriados, 50 mil testes para a Covid-19, assim como insumos para a fabricação de mais 35 mil testes para essa enfermidade. Também autorizamos exportações de mais de 1.400 toneladas de oxigênio para apoiar os hospitais paraguaios. Além disso, assumimos o compromisso de priorizar o fornecimento de vacinas para o Paraguai, tão logo nossa produção nacional se consolide. A pedido do governo paraguaio, reabrimos nossas fronteiras terrestres em outubro do ano passado, após período em que estiveram fechadas por decorrência da pandemia. A reabertura permitiu a retomada do comércio fronteiriço, fundamental para as populações das localidades que vivem nos dois lados da fronteira. Durante o período de fechamento da fronteira e na atualidade, acolhemos nacionais paraguaios em nossos hospitais para tratamento de saúde. Nossas autoridades de saúde têm mantido entendimentos para fortalecer a cooperação e a coordenação na adoção de protocolos sanitários que permitam tornar mais seguro o fluxo de pessoas em nossa fronteira comum. Os exemplos que acabo de mencionar dão conta do excelente patamar do nosso relacionamento e de suas potencialidades. O fato de Itaipu representar possivelmente o mais bem-sucedido exemplo de integração em nosso continente é motivo de orgulho. Mas, ao mesmo tempo, nos apresenta o desafio de como preservar e aprimorar um relacionamento cujos êxitos alcançados já são exemplares. Creio que, nessa tarefa, devemos continuar a nos guiar pela fórmula que permitiu a nós alcançar esse êxito, a de perseguir sempre uma maior integração e buscar uma prosperidade compartilhada para nossos povos. Precisamos, nessa empreitada, de instituições, como a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, instituições que saibam valorizar nossa parceria e trabalhem incansavelmente para promovê-la. Quero parabenizar, uma vez mais, todos os funcionários e dirigentes da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil pelo excelente trabalho realizado nessas 2 décadas e dizer que as senhoras e os senhores têm em mim um aliado incondicional na promoção dos históricos laços de amizade que unem nossos países. Aguide, muitas graças, muito obrigado. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Excelente. Entramos agora, selecionando algumas perguntas aqui que a gente gostaria de fazer para o senhor. Eu creio que vamos conduzir agora a palestra em português mesmo, acho que está perfeito o tamanho. Bom, a primeira pergunta seria, muitas pessoas no Brasil e no exterior opinam e fazem críticas a respeito ao impacto ambiental causado pelo agronegócio e os efeitos, especialmente na região amazônica. Sabemos que existem motivações político-ideológicas, pessoas que opinam sem conhecer minimamente a região e também as manifestações motivadas por interesses políticos e econômicos. No ano passado, essas pressões aumentaram de forma significativa, em função, principalmente,
do desmatamento, dos incêndios e da extração mineral ilegal, do garimpo. A pergunta seria, que ações o Conselho da Amazônia está realizando para buscar um equilíbrio entre uma Amazônia produtiva, gerando alimentos para o mundo, e a necessária preservação ambiental? Bueno, Antonio Carlos, gracias por la pregunta. Yo voy a continuar en español para que nuestros invitados de Paraguay, ¿no?, comprendan mejor y también para que yo pueda entrenar mi español, ¿no?, que no está muy bueno. Perfeito. Bueno, Brasil ha demostrado a lo largo de su historia la capacidad de superar los desafíos ambientales relacionados con la producción de alimentos, energía y bienes de consumo, mediante la adopción de soluciones y tecnologías originales, sostenibles y competitivas. La decisión de reactivar el Consejo Nacional para la Amazonía Legal en febrero del año que pasó resultó del reconocimiento de la necesidad de respuestas urgentes y la articulación de una visión de Estado para la región. El lanzamiento de una operación de garantía de la ley y del orden fue el instrumento encontrado por el gobierno federal para poner en marcha acciones más incisivas para prevenir el avance de ilegalidades ambientales y territoriales en la Amazonía. La operación presentó resultados que considero expresivos, como la aprehensión de 500.000 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente y más de 3.000 millones de reales en multas aplicadas. Con el fin de evitar que el cierre de la operación deje espacio para la reanudación de delitos ambientales, creamos el Plan Amazonía 2021-22, que tiene como objetivo articular las acciones de los diferentes organismos y intensificar las actividades de fiscalización y combate en municipios prioritarios. En este momento, estamos trabajando para implementar una nueva operación de garantía de la ley y del orden que se centrará en los municipios más afectados por estos delitos. En marzo de este año, se instaló el Comité de Gestión del Plan Amazonía para coordinar las agencias y movilizar los recursos disponibles de la manera más eficiente para combatir la deforestación y los incendios. Es necesario trabajar en la regularización ambiental y también territorial para promover la agricultura de bajo carbono y otras actividades sostenibles en áreas de ocupación consolidada. Es igualmente necesario promover la bioeconomía de la selva amazónica, dándole mayor valor agregado a los productos originales y un pago justo para las comunidades locales. Tendremos que unir esfuerzos para lanzar un ciclo de crecimiento verde e inclusivo en la Amazonía, vinculando a los actores locales, nacionales e internacionales en una estrategia común. La cooperación internacional será más beneficiosa si tenemos claro el camino hacia un futuro de sostenibilidad, prosperidad e inclusión en la Amazonía. Gracias. Ok, muchas gracias, senhor vice-presidente. Seguindo com as perguntas, as restrições generadas por la pandemia del COVID-19 causaram impactos significativos no comércio internacional, principalmente no fluxo comercial com a Ásia, especificamente China e Índia. Por este motivo, muitas empresas estão buscando diminuir a alta dependência que tinham com a Ásia e centralizar sua produção na região. E nesse sentido,
qual é a visão de Brasil respeito das oportunidades que poderiam surgir para as empresas brasileiras venham a Paraguai como aliado estratégico y una opción para la integración de las cadenas productivas? Bueno, essa é uma questão muito sencilla, é muito clara para nós. Foi uma tendência que veio como dominante para os próximos anos é uma feroz disputa por el domínio geopolítico entre as grandes potências, especialmente Estados Unidos e China. El telón de fondo de esta lucha es la reestructuración del modelo productivo global, mientras hacíamos la transición de una economía basada en los combustibles fósiles a un sistema cuyos ejes dinámicos son la digitalización y el uso sostenible de los recursos naturales. Paraguay es un gran aliado. Existe um importante movimento de empresas brasileiras hacia Paraguai, atraídas por ventajas que permitem menores custos de produção, como a lei de maquila, energia barata e a competitividade da mão de obra. Brasil sigue sendo o mercado mais grande para a produção paraguaia, 78%. Seguido de Argentina com 9% e Estados Unidos com 5%. Además de absorver as exportações paraguaias, Brasil também é a principal fuente de capital para a instalação de maquilas, com aproximadamente el 70% de las inversões. Assim, meu caro Antônio Carlos, eu não tenho dúvida que esta parceria estratégica e dinâmica entre Brasil e Paraguai cada vez mais será importante. Graças, senhor vice-presidente. Seguindo um pouco acá, indo um pouco pela parte econômica. Em 2020, o PIB de Brasil registrou uma redução de 4,1%. As projeções de crescimento para este ano estão cada vez mais otimistas. No início do ano, se falava em 3%, e agora, em junho, já há estimações do Banco Mundial de 4,5%. E há bancos brasileiros e internacionais já falando de um crescimento de 5%. Mesmo com esses números, o crescimento da economia brasileira quedará por debaixo do previsto para a economia a nível de Latinoamérica, que é ao redor de 5,5%. E de diversos países da região, como Colômbia, Peru e Chile. Qual é a expectativa do governo brasileiro em relação à aprovação de novas medidas que poderiam contribuir para uma maior taxa de crescimento da economia para 21 e 22 e, además, poderiam aumentar também em consequência, das perspectivas de incremento de inversões brasileiras em Paraguai? Bueno, ante sua pior crise de saúde, Brasil supo reaccionar rapidamente através de políticas fiscais e sociais de amplio alcance. Os gastos fiscais em 2020 foram relevantes e necessários, considerando o grave momento que atravessamos. Por outro lado, é importante ressaltar que, apesar de los desafios, o governo não ha abandonado seu compromisso com a disciplina fiscal orientada ao crescimento econômico, por lo que estes gastos devem ser vistos como uma medida extraordinária. Se continua implementando a agenda de reforma e consolidação fiscal, buscando uma recuperação estrutural que permita a Brasil alcançar taxas de crescimento por encima do promédio mundial, contribuindo também a incrementar nossa resiliência econômica e recuperar
rápidamente la confianza del mercado. El gobierno también ha enviado al Congreso 3 de las principales reformas económicas estructurales. La reforma de la Seguridad Social, que fue aprobada en el año 2019, la reforma tributaria y la reforma administrativa. Además, se ha avançado en la agenda de fortalecimiento de los marcos legales de privatización, concesiones y apertura económica, como la aprobación de nuevas leyes de saneamiento básico, licitaciones públicas, insolvencias, mercado del gas y sector eléctrico. Está claro que cualquier reforma importante requiere sacrificios, levanta ánimos y mueve las fuerzas políticas de un país, lo que puede resultar en formulaciones que difieren en alguna medida de las expectativas originales. Lo más importante, sin embargo, es que parece haber sensibilidad en nuestro Congreso y en la sociedad sobre la importancia de estas reformas para Brasil en el largo plazo, por lo que sigo confiando en la aprobación de proyectos en estas áreas en estos años de 2021 y hasta el fin del primer semestre del próximo año de 2022, una vez que en el segundo semestre, como ustedes saben, estaremos todos volvidos para la cuestión de las elecciones generales en Brasil. Es necesario también recordar que una de las razones del menor crecimiento de Brasil es su baja tasa de productividad. Así, debemos intensificar esfuerzos para revertir los factores estructurales por detrás de este indicador, como la deficiente asignación de recursos, la baja tasa de liberalización comercial, la complejidad del sistema tributario, la burocracia, la inseguridad jurídica, la cuestión de la infraestructura, entre otros elementos conocidos. La agenda a favor de la productividad se basa en combatir estos factores, así como en la adopción de proyectos de abertura económica y privatización de mayor alcance, que, recuerdo, siguen siendo impulsados por el gobierno del presidente Bolsonaro. Muchas gracias. Graças, senhor vice-presidente. Aproveitando um pouco o comentário que existe com relação às vacunas, a produção de vacunas em Brasil. ¿Verdad? Existem, creio, 2 principais projetos, que um é da Butanvac e da Fiocruz, que isso vai generar uma produção independente de Brasil. Você teria ideia quando estaria mais ou menos esses 2 projetos concluídos, que podem incluso possibilitar a exportação de vacunas a Paraguai? Bueno, señor Antonio Carlos, yo creo que, de acuerdo con la última declaración de nuestro ministro de Salud, a partir de este segundo semestre, entonces yo creo que por fines de agosto e início de setembro, né, os 2 laboratórios que são a Fiocruz e o Butantan começarão a produzir as vacunas com o insumo farmacêutico ativo produzido em território nacional. Assim, eu creio que neste momento tendremos todas as condições para apoiar as nações hermanas, nossos vecinos e, óbvio, em particular, os hermanos de Paraguai. Ok, muitas graças, senhor vice-presidente. E antes de encerrarmos, gostaria de pedir ao embaixador Flávio D'Amico para ser alguns comentários, assim, alguns comentários de conclusão de tudo que foi tratado nesse nosso evento. Por favor, embaixador. Bueno, yo no tengo mucho que añadir porque la presentación del señor vicepresidente de Brasil ha sido
muy completa y ha tocado en todos los temas importantes del relacionamiento bilateral. Yo estoy seguro que nuestra audiencia lo ha escuchado con atención y se quedó muy impresionada por el dominio de todos los temas, por la seguridad con que los transmitió y también por el gran número de informaciones y una percepción muy general de la importancia del relacionamiento bilateral, que en realidad, como él dijo, trata muy bien de la necesidad de una parcería estratégica entre Brasil y Paraguay y principalmente la noción de que debemos seguir con nuestra integración con el sentido de obtenermos una prosperidad compartida. Eso me creo que es un mensaje absolutamente esencial que yo creo que se quedó aquí plasmada con mucha claridad. Estoy seguro que este evento está muy conforme a lo que esperaban nuestra audiencia y realmente con muchas saudaciones a ti, Antonio Carlos, por la Cámara, por haber logrado traer el señor vicepresidente para este evento que lo realmente llenó de brillo. Muchísimas gracias. Perfeito, agradecemos muitíssimo à Embaixada que nos ha apoiado muitíssimo nessa invitação ao senhor vice-presidente, que realmente, como comentou o embaixador, as informações, o nível de preparo das informações que foram passadas a todos os participantes do evento foi extremamente positivo. E vamos tomar a palavra que vamos ter um aliado forte em Brasília, da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, na figura do senhor vice-presidente. Lastimosamente, gostaríamos muitíssimo de seguir adelante. Há montão de perguntas, mas recebemos informação acá de sua assessoria que você tem um compromisso em seguida. Então, lastimosamente, vamos ter que dar por encerrado o evento, sem antes agradecer muitíssimo a gentileza de haver aceitado nossa invitação, verdade? E esperamos que antes do término do governo possamos tê-lo acá em Paraguai de forma física, verdade? Presencial, para nos brindar todo o seu conhecimento, o seu preparo e principalmente essa postura que tem você como vice-presidente da República, que é extremamente valorada por la gente. Isso eu transmito como eu escuto muitíssimo sobre isso. Então, senhor vice-presidente, muitíssimas graças uma vez mais e cuente com nós outros aqui em Paraguai. Bueno, senhor Antônio Carlos, embaixador D'Amico, e todas as pessoas, as senhoras e senhores que nos acompanharam, eu uma vez mais agradeço por esta invitação, essa oportunidade de poder dirigir-me a esse público, a los amigos, a los hermanos de Paraguai, um país que é um vecino de Brasil, um amigo de Brasil, e que nós tendremos esta amistad en el más alto nivel. Muchas gracias una vez más y hasta una próxima oportunidad, de preferencia en Asunción. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo.